Olá meninas, tudo bom? Hoje é quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos trilhando aí o caminho do descanso, libertação e juízo. E o tema de hoje é o trabalho. O texto-chave vai estar em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler um pouquinho de Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Antes de entrar nesse tema, que vamos falar do trabalho, eu quero agradecer mais uma vez a cada uma pela participação. Quero agradecer vocês que me ajudam a carregar a presença de Deus nessa caminhada. É a unção de cada uma, é a junção de cada uma, mesmo longe, mesmo aí na sua casa ouvindo, você está trazendo uma colaboração e é por isso que Deus derrama sobre nós, porque Ele sabe que está reunido em várias partes, do Brasil, de outros países, várias mulheres reunidas desejando algo da parte do Senhor. E todas as vezes que a gente chega diante dele desejando algo, ele derrama sobre nós infinitamente mais do que a gente pede ou pensa, conforme está no nosso coração. E aí é isso que eu quero agradecer, porque vocês me ajudam, vocês me edificam, vocês confirmam muita coisa e eu fico maravilhada. Fico maravilhada também quando muitas vezes, antes de eu iniciar a caminhada, mulheres compartilham coisas que elas já estão, como se Deus já estivesse ensinando elas, conduzindo elas para aquilo que eu já ia falar. E isso é uma confirmação para mim e é uma confirmação para elas que já estão indo além. Então, eu fico muito feliz por isso. A segunda coisa que eu quero falar, irmãs, é que eu falo muito do judaísmo, eu falo muito de coisa judaica, não pelo judaísmo em si, mas pelo Antigo Testamento. Não tem como uma pessoa que lê a palavra, ama o Antigo Testamento, não conhecer as coisas do judaísmo, porque o judaísmo ele é o Antigo Testamento, Muita das coisas ali é do Antigo Testamento que chama a Torá. Mas eu quero falar o seguinte, que não é por eu falar muito, por eu gostar, por eu praticar algumas coisas, que eu sei tudo, tá? Eu não sei tudo de judaísmo, eu tô longe de saber até muito, eu sei muito pouco. E outra coisa é que não é porque eu falo ou porque eu pratico que eu faço tudo perfeitinho. Nem tudo eu pratico perfeito e nem quero, porque eu não quero entrar num legalismo. Eu pratico aquilo que está na palavra, aquilo que o Espírito Santo vai me guiando. Conforme eu falei, há tantos anos que eu gosto de tanta coisa, e esse ano o Senhor me despertou para o Shemitah, tá? Então, eu queria deixar claro isso, porque às vezes a gente pode praticar alguma coisa, ou alguém pode ver alguma coisa e falar, mas isso não é bem assim, Então, assim, eu vou conforme o meu coração, conforme a palavra. Bom, vamos lá. O tema de hoje é o trabalho. Nós viemos falando ali do chamado do Senhor para descansar, para a terra, Nós falamos da terra ontem. Nós vamos destrinchando pouco a pouco para a gente ir, é como se fosse um quebra-cabeça, vai tudo se encaixando, uma coisa vai completando a outra, uma coisa vai despertando em nós. O chamado da caminhada, irmãs, é despertar os espíritos adormecidos, é te ativar, é abrir a sua mente, abrir a minha mente para viver caminhos que nós nunca percorremos. Ontem eu ouvi essa frase de uma mulher que faz a caminhada de oração, uma mulher preciosa, conversando comigo. Ela falou, eu sinto que a caminhada de oração vai ser caminhos que eu nunca percorri. E eu concordo com ela. Então, o meu chamado, o chamado da caminhada, é nos despertar nesse caminho, é falar, uau, tem algo novo, eu preciso despertar para isso aqui. Então, nós falamos desse descanso, falamos da terra, e agora vamos falar do trabalho, porque quando Deus chamou ali e estabeleceu ali o ano do Shemitah, ele estava dizendo para o povo descansar. Descansar do quê? Do trabalho, Do trabalho braçal e tudo. Então, aqui nós vimos também sobre a terra, que a terra foi formada, nós vamos ler agora em Gênesis novamente, a terra foi formada através de um trabalho de um Deus que é organizado e que criou tudo com propósito. Irmãs, eu queria fazer uma pergunta. Quando você ouve a palavra trabalho, o que vem na sua mente? Qual é a concepção que você tem em relação à palavra trabalho? Hoje, medite sobre isso. Depois que você ouvir a caminhada, fique pensando nisso, sabe? Não só hoje, mas quando você ouvir o devocional, não só ouve e deixa pra lá, ai que bacana, foi bom, acabou. Medita naquilo.
Conversa com Deus sobre esse assunto. Pai, o que o Senhor tem para me ensinar? Porque isso aqui é só uma palhinha, irmã, né? Isso aqui Deus vai nos ensinando cada vez mais. Então Deus quer te falar com você, Ele quer te levar mais profundo. Então o que você pensa quando você ouve a palavra trabalho? Você pensa em dinheiro? Você pensa em cansaço? Você pensa em esforço? O que vem na sua mente? A gente precisa entender o que vem na nossa mente para a gente começar a alinhar a nossa ideia do que a gente pensa com o que Deus realmente fala, com o que Deus planejou que fosse. Então Deus, a terra, como nós falamos ontem, nós vamos ler agora Gênesis capítulo 1, um pouquinho, do versículo 1 até o deixa eu ver aqui, até o 4. E depois vamos ler o versículo 13, 26, 31. Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Eu não vou ler o resto, depois se vocês quiserem ler, você vai ver toda a criação. Você vai ver que a cada tempo Deus fez uma coisa, cada dia Deus fez uma coisa. Ele colocou aqui no primeiro dia, né, que ele criou a luz. A luz tem que ser a primeira coisa na nossa vida, né, irmãs? Para nos iluminar, para ele começar. A Bíblia diz que a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, para começar, aquilo que eu falei ontem, que Deus quer trabalhar na terra do nosso coração, para começar, Ele precisa liberar essa luz. E Ele liberou a luz fazendo como? Falando. Haja luz. Então, é a palavra dele. Então, é na palavra dele, nessa palavra que a gente vai estudando todos os dias um pouquinho, é que vai trazendo a luz. Vai iluminando esse caminho que a gente nunca percorreu, né? E aí ele fala que quando ele fez essa luz, ele fala que era boa. Mas aí, como eu disse, eu não vou ler o resto todo. Então, aqui a gente aprende um princípio, né? De que trabalho, igual eu perguntei para vocês, o que você pensa em relação a trabalho? E é bom a gente aprender isso, e é bom a gente meditar nisso, irmãs, para a gente já ensinar os nossos filhos, para eles não entrarem com uma concepção errada sobre o trabalho e depois passar uma vida toda fazendo trabalho, trabalhando, sendo esforçado, dedicado, mas sem entender realmente o princípio. Bom, eu vou colocar aqui, tá? Como Deus tem me ensinado sobre trabalho, que trabalho para mim tem sido sinônimo de propósito. Trabalho e propósito. Se a gente não entender que trabalho se a gente não entender que trabalho é propósito, nós vamos trabalhar e cansar e se desgastar. Lógico que o trabalho todo vai cansar porque a gente é humano, né, irmãs? Mas eu tô dizendo um cansaço mais profundo, que às vezes rouba a nossa alegria de viver, que às vezes rouba a nossa paz, rouba a nossa saúde e rouba a gente de viver coisas simples que Deus tem para nós. Porque quando nós trabalhamos sem propósito, nós nos desgastamos e nós doamos a nossa vida em prol de algo que não vai cumprir aquilo que Deus queria na nossa vida. Agora, um propósito sem trabalho, porque talvez a gente tenha muito propósito, mas propósito sem trabalho, ele é sonho frustrado. Então, nós vamos entender algumas coisas sobre trabalho, né? Aí a gente viu aqui que Deus, ele criou a terra, e então Deus é um Deus de trabalhador. Deus é um Deus que trabalha. A concepção, a gente não pode ter concepção de que o trabalho trabalho então não presta, trabalho é maldição. Não, Deus é um Deus que nos criou para trabalhar e ser parceiro dele e trabalhar com propósito. Então, tudo que ele foi fazendo, tudo que Deus foi fazendo aqui no decorrer do dia, ele foi fazendo com propósito. Então, primeira coisa, né, ele tinha propósito, ele tinha organização, ele tinha prioridade. Você vê que Deus não começou de outras maneiras. Não, vamos começar consertando outra coisa. Não, vamos começar
pela prioridade. Luz, haja luz. E ele viu que a luz era boa. Aí ele começa a fazer separação. Depois que a luz entra no nosso caminho, irmãs, que a luz é o Senhor Jesus, né? Depois que essa luz entra no nosso caminho, a gente tem que começar a viver a nossa vida todos os dias com propósito e começar a trabalhar com propósito e começar a fazer separação. Esse pensamento aqui, então, não condiz com o que Deus diz, não me leva a nada. Eu vou trabalhar em cima disso para me libertar, para que eu seja livre e viva o descanso e viva as promessas. Então, Deus, ele trabalhou aqui com propósito, né? Vamos aqui, depois, como eu disse, vocês podem ler para vocês entenderem como Deus criou todo o mundo, né? Toda a terra aqui. Aí ele fez aqui vamos ler o versículo 26, quando Deus diz que fez o homem. Então, ele falou assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou a mulher à sua imagem e semelhança. Aí vamos para o versículo 31. Aí, depois que ele criou o homem, ele diz: viu Deus que tudo quanto ele fizera era bom. E houve tarde e manhã no sexto dia. Então, depois que ele criou tudo, ele criou o homem. E no final ele diz: eu vi que tudo era bom. E como eu disse ontem, será se quando a gente termina o nosso trabalho diário, será se a gente pode dizer: eu fiz um bom trabalho? Esse bom trabalho, irmãs, não é só de estar bem feito, tá? É um bom trabalho assim, eu fiz um trabalho com propósito. O trabalho também, irmã, não é só quem trabalha fora. Eu estou falando qualquer atividade nossa da vida. Quando você levanta, você começa a fazer um café, você faz um almoço, você arruma uma casa, tudo isso é trabalho, né? Levou o filho para a escola, tudo é trabalho. Mas a gente tem que despertar para um propósito, para que no final do dia a gente entenda: eu fiz algo com propósito. Eu comecei a exercer, e mais para frente a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Eu comecei a exercer igual o pai faz. Eu tenho ordem, eu tenho propósito, eu tenho prioridade. Porque, vamos aqui mais um pouquinho, depois eu entro nesse porquê, né? Vamos, Gênesis 2, no capítulo 2, no versículo 1 e 3, fala assim: então Deus criou o homem e ele disse que foi muito bom, né? Viu que tudo que ele fizera era muito bom. Então, de tudo que Deus fez, nós somos o melhor. Muito bom. Então, vamos no capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, ele descansou nesse dia de toda a sua obra que ele tinha feito. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera o Criador. Aqui Deus estabelece um dia de descanso para nós durante uma semana, né? Então temos o dia do descanso, temos o ano do descanso, que é esse ano que nós vamos entrar, que é o ano inteiro, né? E agora o descanso, irmã, depois a gente vai entrar nessa parte também, mas o descanso é assim: para quê? Qual é o propósito do descanso em meio ao trabalho? É você parar para observar, analisar: eu fiz um bom trabalho? Todos os dias, né? E mais especificamente, no final de semana, no dia que Deus determinou, o sábado, ou outro dia que você tem, o seu dia de folga, né? Lógico que o ideal gostaria que fosse o sábado, mas se não é, qual é o seu dia de folga, ou é no domingo? Mas Deus quer que você tenha um dia que você pare, dependa dele, descansa nele, para você enxergar, para que aquela luz que ele colocou, você enxergar o caminho e falar: será se eu estou indo bem? Será se eu não estou indo? Será se eu estou fazendo com propósito ou não? Para você alinhar a sua vida. E aí, aqui vamos falar sobre agora a queda do homem, né? Então, em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou ele no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, Deus
que criou todas as coisas, preparou um jardim para o homem, colocou tudo que o homem precisava ali naquele jardim. E ele cria o homem, fala que o homem é muito bom e ele coloca o homem para cultivar e guardar aquele jardim. Aí nós vamos para o capítulo 3, no versículo 17, nós vamos falar da queda. Versículo 17 do capítulo 3 fala assim: Deus diz para Adão, depois que eles pecaram, cada um teve a sua sentença, né? E Deus disse para Adão: visto que você atendeu a voz da sua mulher e você comeu da árvore que eu te disse para não comer, maldita será a terra por sua causa. E com fadiga você vai obter dela o seu sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e você vai comer a erva do campo. Do seu suor do rosto comerá o pão, até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Aqui Deus dá uma sentença de maldição, né? Que o pecado trouxe maldição para tudo, irmã. Maldiçoou a terra, a mulher teve a maldição, né, sobre nós, eram as dores de parto e que nosso desejo seria sobre o nosso marido. E está falando que a terra também seria amaldiçoada, foi amaldiçoada. Então, por isso que a terra precisa de descanso. Tudo era pleno, mas por causa da desobediência. Então, aqui está dizendo que uma das desobediência, uma das maldições da desobediência é que o homem já não vai mais viver da bondade ali, daquele fruto maravilhoso do jardim, daquilo tudo que Deus tinha. É mais ou menos assim, Deus dizendo, tinha tudo, né? Eu fiz tudo para você, mas porque você desobedeceu, agora você vai comer do suor do seu rosto. Quando Jesus veio, irmãs, ele quebrou toda a maldição, não é verdade? E é lógico que a gente vive na terra e a terra ainda está em volta da maldição, porque nós temos que tomar posse dessa libertação. E nessa caminhada eu estou dizendo descanso, libertação e juízo. Mas a gente já pode começar a andar nessa libertação. A gente já pode. Basta a gente dizer: Pai, me perdoa, eu quero viver diferente, eu quero aprender, eu quero ser uma nova criatura. Eu não quero viver, Pai, na minha própria força, no meu próprio suor, né? Me ajuda. E provavelmente amanhã eu devo falar sobre a recompensa do trabalho, né? Nós estamos trabalhando por salário ou por recompensa. E aí você vai entender melhor. E você vai entender melhor por que nós precisamos mudar a nossa concepção de trabalho e começar a trabalhar por propósito. Porque quando você trabalhar por propósito, você vai ter muito mais que um salário, você vai ter uma recompensa. Mas quando a gente trabalha sem propósito, só na nossa força, só em busca de sustento, aí nós vamos viver como Adão. Você vai comer do suor do seu rosto. E muitos trabalham e não tem nada. E não adianta a gente achar que, mas isso é por causa da crise, irmã, isso é por causa da crise do país, né? E aí você talvez pensa assim, não, mas você fala isso, você está falando isso aí porque você vive em outro país. Irmã, nós trabalhamos do mesmo jeito, aqui nada cai do céu, não tem árvore de dólar ali fora que eu vou lá e pego, não. Nós temos que trabalhar, né? E trabalhar duro, e trabalhar muito, às vezes, muito mais diligente, com muito mais exigência do que às vezes no Brasil. Porque aqui as coisas é mais exigente, o povo é mais exigente. Foi muito bom porque eu fui aprendendo muito mais coisas. Enfim, amanhã eu falo sobre isso. Vamos ler agora. Eu só fico deixando tudo para amanhã, né, irmãs? Você está vendo, né? Amanhã eu falo, mas eu falo, né? É porque tudo tem o tempo certo, assim, casando com aquela palavra que vai ser. Não adianta eu querer te dar uma coisa antes de entender outra. Então vamos para João, capítulo 5, no versículo 17. João 5, 17, Jesus, quando ele veio para a terra, ele trabalhava o tempo todo, né? Claro, o tempo todo que eu estou dizendo assim, Jesus trabalhou, ele veio aqui para isso, ele sabe o propósito que ele tem, já começa contando que ele era filho do carpinteiro,
né? Provavelmente já trabalhava ali com seu pai ajudando. Mas esse versículo, eu amo esse versículo que fala assim, João capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente ele violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhe falou Jesus, em verdade, verdade vos digo, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ver o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhante faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que fazer, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Essa palavra aqui, irmãs, é porque Jesus curou um paralítico. Se você ler o capítulo 5, Jesus curou um paralítico no sábado. E os judeus, como eu falei aqui, que eu gosto de muita coisa, mas se a gente quiser entrar numa coisa de praticar tudo, você vai virar legalista, né? E não é isso que Deus quer. Então, Jesus curou no sábado e os judeus ficaram indignados, porque eles guardam muito o sábado, porque eles entendem a palavra que Deus falou, só que eles vão para um extremo, né? Chegaram a um extremo ali, os fariseus, aqueles que queriam ser muito correto, chegou ao extremo de achar que não podia ter uma cura no sábado. Chegou ao extremo de achar que se um animal caísse no buraco, não, hoje é sábado, não pode tirar ele dali, deixa ele aí até... Isso é um legalismo, isso é um exagero. E Jesus, que ele não veio para anular nada do que o Pai falou, ele curou no sábado e o povo começou a implicar com ele. E ele disse, né, aqui está até falando que os judeus o procuravam matá-lo porque eles achavam que Jesus estava quebrando o princípio do descanso e ainda que eles não gostavam que Jesus chamava Deus de Pai. Então tem dois problemas aqui, né? Jesus não quebrou o princípio do descanso, Jesus descansava o tempo todo também. Quando a gente vai ver a vida de Jesus, você via ele fazendo uma coisa, daqui a pouco ele ia para o monte descansar, daqui a pouco ele estava dormindo, daqui a pouco ele estava com os amigos comendo. Jesus soube viver nessa terra. Mas Jesus, o que eu quero dizer aqui sobre trabalho, é que Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, a visão do trabalho, irmãs, nós temos que compreender o que eu estou fazendo da minha vida, do meu trabalho, esse trabalho que traz o meu sustento, ou trabalho, eu não estou trabalhando fora, mas eu estou trabalhando em casa cuidando da família, cuidando da casa. Será se eu estou fazendo um trabalho junto com o Pai? Eu estou trabalhando junto com o Pai? Né? Nós perdemos esse significado do trabalho, nós começamos a ir trabalhar e vai fazendo porque aquilo dá o dinheiro que eu tenho que pagar as contas e tá tudo bom, e quanto mais nós afastamos do propósito, mais cansado, desgastado nós vamos ficar. Então Jesus trabalhava e ele cumpria propósitos, e Jesus falou aqui também uma coisa maravilhosa, que ele falou, eu não posso fazer nada de mim mesmo, mas eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. E aqui também no versículo 20, olha que maravilha. Jesus falou assim, e o Pai me mostra tudo o que eu tenho que fazer. E ele vai mostrar obras ainda maiores para que vocês se maravilhem. Então nós precisamos encontrar propósito no nosso trabalho. Nós não podemos trabalhar só para ganhar dinheiro. Você trabalha com propósito, irmã? Às vezes a gente até entende o que é propósito. Às vezes você diz, graças a Deus eu já tenho aprendido sobre isso e eu trabalho com propósito. Mas temos que estar sempre vigilantes para não estarmos distraídos e perder ou deixar de praticar o propósito pelo qual estamos ali. Esses dias, esse devocional tem falado ao meu coração, porque esses dias, depois eu vou falar mais sobre o meu trabalho, né? Esses dias eu tive uma experiência que as meninas que me acompanham aqui sabem que a última caminhada de oração que eu fiz, eu comentei sobre a minha patroa, que ela teve um derrame, né, e que a gente ainda estava tudo muito recente.
Então, vou dar para vocês um update aqui como é que ela tá. Ela não melhorou, ela tá acamada, ela não anda, ela não se movimenta, ela não tem força para virar para o lado. Enfim, depois eu conto mais. Mas, devido a isso, ela ficou internada vários meses fora de casa. Ela ficou 2 meses em uma clínica de recuperação, depois ela ficou mais 1 mês em uma outra clínica de recuperação e agora ela voltou para casa, já vai fazer 2 meses que ela está em casa. Quando ela volta para casa, tem que ter enfermeira tem que ter eu que faço outras coisas, tem que ter enfermeira durante o dia, enfermeira durante a noite e vai várias pessoas lá durante a semana. Vai o psiquiatra, vai o médico normal, vai a enfermeira, vai a terapeuta ocupacional, vai terapeuta normal, vai sempre várias pessoas. E eu que estava acostumada a trabalhar 6 anos naquele lugar sozinha, liderando tudo conforme o que vinha na minha mão, eu tive que aprender a lidar com vários tipos de pessoa. E principalmente essas 2 mulheres que trabalhando lá direto comigo, que são as enfermeiras. E você sabe, você tem que lidar com as pessoas, você tem que respeitar, você tem que entender a velocidade do outro, você tem que entender, uns são mais lentos, outros são mais rápidos, enfim. Depois de muito cansaçozinho, aquele burburinho e eu tendo que me adaptar, o Senhor colocou no meu coração, acho que umas 3 semanas atrás, me reposicionando no meu chamado. Filha, você está aqui por um propósito. Não distraia com essas pessoas, não distrai com o trabalho do outro, não distrai com a situação, porque você tem um propósito. Não se deixe se levar, pelas emoções, pelas situações que acontecem. Você tem um chamado, tem um propósito. Então, eu termino esse devocional dizendo isso para vocês. O trabalho é propósito. E nós precisamos, irmãs, reavaliar isso sempre na nossa vida. Sabe por quê? Porque o trabalho, ele consome 1/3, no mínimo, 1/3 da nossa vida. Vamos supor que a pessoa trabalha 8 horas, então ela trabalha 8 horas, ela tem 8 horas para dormir e ela tem 8 horas para fazer as coisas dela. Se você gasta 8 horas fora da sua casa, no mínimo, porque como eu disse ontem das enfermeiras, não sei se eu disse aqui, mas as enfermeiras, por exemplo, lá elas estão fazendo no mínimo 12 horas e tem vezes que elas viram 24 horas. Uma faz 24 horas, depois vem a outra faz 24 horas. Então, ela está gastando toda a vida delas ali. Se nós não compreendermos propósito, nós vamos apenas consumir a nossa vida. E Deus está nos chamando para viver uma vida que eu disse aqui, aprender a descansar, quer nos libertar e Ele quer trazer juízo. Juízo, irmãs, a gente tem uma concepção de juízo que é só destruição, que Ele vai matar, que Ele vai punir. Juízo é trazer ordem, Juízo é trazer ordem, é colocar as coisas no lugar, tá? É estabelecer, é voltar as pessoas para o princípio, é colocar cada coisa no seu lugar. Então, não tem esse medo dessa palavra juízo. Lógico que você tem que ter temor, mas você tem que saber que juízo traz ordem. Então, irmãs, vamos compreender isso. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Às vezes, a gente está em casa, vamos supor, eu gastei horas no meu trabalho, servindo os outros. Aí eu chego em casa e o que é um propósito? É propósito servir a família. É propósito você dar atenção aos seus filhos. É propósito você dar atenção para você. Há prioridades. E aí você chega em casa, eu tô cansada, como qualquer coisa, vocês não sabem que eu trabalhei o dia inteiro, blá, 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 E aí Deus fica só olhando assim, interessante, filha? Você se gasta pela vida dos outros, você se gasta, mas na sua casa, no propósito, naquilo que vai gerar recompensa, a gente não faz. A gente quer, a gente acha que só porque trabalhou, a gente cumpriu algum propósito. Mas vou deixar esse assunto para amanhã, porque amanhã que é o dia do salário ou da recompensa. É isso que eu queria falar, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ilumine, em nome de Jesus. Pai, graças te dou, Pai, porque o Senhor é bom. Traz luz sobre nós, ilumina o nosso caminho.
nos alinha, nos faz pessoas que vai caminhar como Jesus deixou o exemplo, fazer o que o Senhor faz, seguir o que o Senhor está fazendo, trabalhar naquilo que o Senhor está trabalhando. Pai, nos traz descanso na nossa alma. Não deixa a gente gastar a nossa vida, o nosso sangue em prol de coisas vãs, sem propósito. Nos reposiciona no propósito. Abre os nossos olhos, Pai, para enxergar os propósitos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Irmãs, não deixe de ouvir a canção. A canção eu amo essa canção, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E que essa canção complete o devocional. Infelizmente eu não consegui botar em MP3, eu estou tendo dificuldade. O site que eu tinha, ele não está funcionando, outros não funcionam. Então vai ter que ser em vídeo mesmo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.